quero conversar sobre a minha liberdade. Escravos não têm direitos. Nasci livre. E de acordo com nossas leis, eu poderia... Nossas leis! Hora de refletir sobre a ausência de heróis negros no imaginário do brasileiro. Hora de revelar detalhes da cinebiografia que revela a trajetória do ícone abolicionista que libertou mais de 500 pessoas escravizadas. Hora de falar sobre Doutor Gama. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Jefferson, me fala da sua alegria em realizar este filme neste momento em que há todo um esforço para valorizar a cultura afro-brasileira e tentar acabar de vez com o racismo. Bom, primeiro é uma alegria muito grande, porque é um grupo muito grande de homens e mulheres, em grande parte, principalmente no elenco, pessoas negras, e fazer esse resgate através da figura do Dr. Gama, do Luiz Gama, é fundamental pelos valores que estão em volta da sua vida, né? Uma relação muito forte com o conhecimento, né? Com a leitura, com a concentração, com esse lugar da família também, né? Então tem a figura do Luiz Gama e tem a Claudina também. Como que vocês adaptaram a história do Luiz Gama para o cinema? A gente dividiu o filme em 3 partes, pegou o que ele tinha de mais importante, óbvio que sempre tem a minha visão como diretor, né? O fato é um garoto que é vendido, nasce livre, menino negro, com 10 anos, em Salvador, vendido pelo próprio pai. Isso não é nenhum spoiler, essa história do Luiz Gama, de fato, né? E ele sai de Salvador, passa pela toda a costa brasileira até chegar em São Paulo. A gente dá um salto, vai para esse momento da juventude, onde ele aprende a ler, né? Ajudado por um outro jovem branco, o Antônio, interpretado pelo Johnny Massaro. E ele aprende a ler e conquista a sua própria liberdade, passa a ter contato com a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, e aí reconquista a sua liberdade. E um momento em que ele, como homem adulto já, ele tem um caso emblemático de defesa que a gente procurou, nesse momento, em um único caso, retratar e trazer vários momentos da existência do Luiz Gama como advogado. Os 3 atores escalados para interpretar Luiz Gama foram preparados por Sérgio Penna. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Me fala dos bastidores da construção desse personagem. Bom, eu tinha uma coisa que eu estudei bastante, que foram os textos dele, né? Por quê? Porque ele escrevia muito e muito bem. E lendo muitos textos dele, eu tinha a impressão de que se eu lesse muitos textos dele, eu vislumbraria como é que seria ele dizendo aquilo verbalmente. Eu sinto sempre que o Sete também dá suas ordens, o Sete também pede algumas coisas. E aí veio aquilo, veio a voz, veio falar para as pessoas e a verborragia naquele tom, daquela forma, né, de falar, enfim. Foi surgindo assim nos ensaios, veio e chegou no set, colou. A barba é natural? A barba é natural, deixei crescer a barba, ficou lá uns 3 meses crescendo, 2 meses crescendo, e ficou um barbão responsa, barbão republicano. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Me fale da importância de se resgatar a história de um intelectual negro. O Luiz Gama, ele teve um apagamento na história do Brasil, né? Eu, quando criança, eu não soube quem era o Luiz Gama. Por exemplo, o Luiz Gama influenciou muito Rui Barbosa, José Bonifácio, Joaquim Nabuco. Ele influenciou muito. Mas por que esses caras são mencionados e o Luiz Gama não é mencionado? A importância que esse filme traz é pro meu sobrinho, que tem 1 ano e 4 meses, sabe? É pro meu primo, que tem 7 anos, que quando for no cinema, fala, caramba, eu tenho um herói negro. E do herói que não matou o senhor, do herói que lutou no tribunal. Eu faço essa virada na vida do Luiz, né? Ele para de olhar para baixo, de falar assim, senhor, para começar a olhar de igual para igual. E chegar no seu senhor e falar, eu quero a minha liberdade. Por lei, eu sou um homem livre. O Luiz Gama, antes de eu fazer o filme, eu não sabia muito não, pra falar a verdade.
foi um herói, assim, para todos nós. Que é tipo Pantera Negra, só que ele não fez o Pantera Negra. É o Pantera Negra que conseguiu não ter mais escravidão. Eu gostei muito de interpretar ele. Foi um prazer. E saber que eu interpretei um herói criança. Foi muito legal. Em aula de história, né, quando contam a história do Brasil, você já tinha ouvido falar que existiam pessoas que eram importantes no Brasil, mas que também eram negros, ou para você foi uma surpresa na hora que você descobriu a história do Luiz Gama? Olha, na escola, assim, falava mais do Zumbi, né? Eu lembro que tinha até uma página do Zumbi dos Palmares, tudo. De história falava também dos negros, tudo. Mas não era, tipo, um capítulo inteiro só de negro. Eu também sabia que a princesa Isabel tinha assinado um negócio para escravatura. Antes disso, tinha uma luta, né? Que foi a do Luiz Gama. Ele lutou pra caramba pra conseguir isso. Só que quando eu descobri isso, eu falei, mãe, eu acho justo era o Luiz Gama estar assinando esse papel. Mãe, um dia você me ensina a ler? Claro. Mas você sabe que você não pode contar pra ninguém que a sua mãe sabe ler e escrever. Por uma construção política, social, de opressão, todos os nossos heróis negros foram sublimados da história, escondidos da história, né? Esse filme, ele só é uma janela para que você mergulhe na história do Luiz Gama, para que você leia os textos do Luiz Gama. Então, o filme, ele é essa janela que nos propicia ver a contribuição negra, a contribuição intelectual negra. As pessoas falam da palavra necessário, né? E de alguma forma é isso mesmo, né? Por mais que seja clichê, é um filme muito necessário. Mas eu digo um pouco mais. O que eu mais gostei do filme foi eu sair do filme com orgulho de ser negro. Ele é um filme também para somar, no sentido de que ele não só diz o que está errado, ele traz uma nova abordagem do que é ser negro no Brasil. E isso é muito foda, sabe? Isso é de encher os olhos. Assim. É o meu filme mais importante nesse sentido. Me orgulho muito de ter feito, de apresentar que venham outras histórias sobre o Gama e sobre outras personalidades, outras pessoas guerreiras que são importantes para a nossa história. Muito obrigado, Jefferson. Parabéns pelo filme. Maravilha, Kiko. Muito obrigado. Sempre bom estar aqui no Cine Jornal, estar aqui no Canal Brasil, falando da nossa história, da nossa janela para o mundo, que é o cinema. Mas por que você está aqui? Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não.